Estamos ao vivo! Boa tarde, pessoal, sábado! Como estão? Boa tarde para quem está chegando. Segunda live da leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. Esse livro bastante forte e muito edificante. Quem aí já leu ele, escreve aí para mim, deixa nos comentários. É um livro onde você consegue ter uma visão bem ampla de como o diabo busca agir na nossa mente. Antes de eu começar a leitura do capítulo 2, boa tarde, meninas, Samara, Catilça, Geusa, sejam bem-vindas. Antes de eu começar a leitura do capítulo 2, eu vou ler novamente o que esse livro ele traz, com bastante clareza. Esse livro, né, ele foi escrito com uma sessão de perguntas e respostas entre Napoleão Hill, que é o autor, e o próprio diabo. Por quê? O diabo afirma que 98% das pessoas, 98% da população é influenciado por ele. E como que ele influencia essas pessoas? Através de 6 tipos de medo. E quais são esses 6 grandes tipos de medo que o diabo usa ali como tática para paralisar a população, para a população ficar alienada a ele? É o medo da pobreza, é o medo da crítica, é o medo dos problemas de saúde, é o medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Pessoal, eu estou bem de frente para a janela que está ventando bastante. Para quem não sabe, hoje eu estou morando em Várzea Grande, Mato Grosso. Aqui é muito calor. E para quem é mineira e estava morando em São Paulo, não é acostumado nem um pouco com o calorão daqui. Então eu só fico no ar, no vento. Então eu estou bem de frente para a janela para ventar bastante. Senão eu vou ficar só suando, porque aqui é muito quente, pessoal. Não sei se vocês conhecem aqui, Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso. O Wellington, meu marido, acabou de entrar. Ei, meu amor, boa tarde. Agora, aí eu acabei de ler para vocês os 6 tipos de medo que ele faz com que, através desses 6 medos, a maioria das pessoas fiquem alienadas a ele, né? E se algum desses medos faz parte da sua vida, está presente na sua vida, é que, infelizmente, isso é obra dele. E tem como ser quebrado, tem como ser exterminado. Agora eu vou começar a leitura do capítulo 2. Quem não leu esse livro, quem quer ler o capítulo 1, tá na live aqui no meu feed, tá salva. Vale muito a pena você pegar a sequência. E o capítulo 2, o título dele é Um Novo Mundo se Revela para Mim. Napoleão Hill começa falando sobre isso. Aí ele diz: obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, conseguia enxergá-lo já em minha posse. Boa tarde, meu amor. Em poucas ocasiões, na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possa descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções em que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora haviam me deixado.
um por um. Comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos, que talvez pudessem ser capazes de financiar os $25.000 do que eu precisava. Começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. O meu outro eu simplesmente disse: continue procurando. Aí tem um subtítulo aqui. A hora mais escura é justamente um pouco antes da aurora. Mas eu chegar ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada. E com ela minha resistência física também. Eu estava trabalhando, concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites. Parando somente para dar alguns cochilos. Encostei na cadeira, fechei os olhos e encontrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert apareceu em minha mente. E com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor na revista Golden Rule, Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton. E descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente e com os olhos fixos na parede por alguns segundos disse: eu publicarei os livros para você. O contrato foi assinado, uma quantia substancial me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Mary Delin. Eu não peguei a ele o que ele fez tomar a decisão de publicar os meus livros, antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me ofereceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para sua própria clientela de compradores de livros, espalhados em praticamente todos os países da língua inglesa no mundo. Aí tem outro tópico que está escrito: meu outro eu se sai bem. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. E minha renda de venda de livros era o grande e suficiente para suprir todas as minhas necessidades. Esses livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque, referente à venda dos meus livros, alcançou a quantia de $850. No momento em que abri o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Não tenho certeza de que eu entenda exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelton ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área de indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que os jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques
de venda de automóveis seria o ponto de partida desse novo tipo profissional de vendas e poderiam ser bem mais sucedidos, bem mais desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis, que naquela época era propriedade e dirigida por Power. Visitei o Sr. Power, expliquei-me meu plano e ele imediatamente colocou para treinar 15 dias os garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. A minha renda desses treinamentos foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes. Quem está acompanhando a live desde o início, desde o primeiro capítulo, está vendo o tanto que Deus agiu na vida dele. Ele estava precisando de recursos para escrever o livro, ele estava precisando de recursos para ter como suprir as necessidades nos próximos meses e veio tudo. Com a leitura aqui do capítulo 2, você consegue ver que Deus supre todas as necessidades dele, não falta nada. Até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte, que na época me preocupou muito. Meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro de que eu precisava estava em minhas mãos, justamente no momento em que eu precisei. Neste momento, fui convencido de que a minha viagem para Filadélfia não era nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo de que eu precisei veio até mim. E é isso mesmo, que o mundo inteiro recentemente passava por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, me indicou por qual caminho eu deveria seguir. O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limite e sempre acha um modo de satisfazer os nossos desejos. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com um fracasso permanente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo essas linhas. Enquanto isso, sinceramente, espero que algum dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros da vida descubram dentro de si mesmo essa estranha entidade que eu chamei de outro eu. E que essa descoberta os guie, como me guiou a um imenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia, que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você encontrará. O outro tópico é fracasso, uma bênção disfarçada. Lembra que desde lá do início, o Kermit sempre passou para ele que ele foi entrevistar o homem mais rico da América Latina na época, e aí ele foi entrevistar ele e ele passou o código para ele, que era para ele focar somente nos fracassos das pessoas, que o sucesso delas estariam no fracasso. Oi, Samara, você já leu esse livro, bênção? Aí o tópico desse aqui é fracasso, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu. Ou seja, há uma solução para cada problema legítimo. Não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e cada forma de adversidade, existe a semente de um benefício equivalente. Que bênção, 2 vezes. Eu estou lendo ele
Que bênção. Esse livro é muito forte, muito, muito tremendo, né? Show. Entenda o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá, de uma forma ou outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e a uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim, por meio do qual eu tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou na minha vida com uma missão para que eu pudesse colocar outros em contato com ela. Durante 1/4 do século em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para os outros. Mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. A Samara, que está aqui na live, ela já leu o livro 2 vezes. Olha que bênção. Para você ainda que não leu, vale a pena você estar adquirindo. Ela leu por audiobook. É só você jogar ali também no YouTube. Tem lá disponível. Eu comentei na live do capítulo 1, eu ouvi o Flávio Augusto. Eu não tinha lembrado o nome dele. Foi o Flávio Augusto que falou. Se você quer saber o sucesso da pessoa, a pergunta que você fizer tem que estar alinhada qual fracasso que ela teve. Me conte qual fracasso que você teve. E aí você vai descobrir o sucesso. Você vai... claro que não vai mudar o fato de você ter que passar por algum processo, mas vai encurtar o seu caminho, com certeza. De Cristo até Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso pareceria justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano, ou uma lei pela qual ela faz com que homens se deparem com muitos obstáculos, antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica na véspera de Natal de 1923. E também naquela noite quando caminhei de volta para da escola West Virginia, e lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. Aí vem mais um tópico agora. Esse tópico fala: a fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele, como um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica que começou em 1929 trouxe miséria para milhões de pessoas, mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos, a começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi uma bênção, foi mais uma bênção do que uma maldição, se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior, para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida. Mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava e que, de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento.
Estes dois resultados, o sofrimento e o conhecimento ganho dele, foram inevitáveis. E, pessoal, a Samara falou aqui, vale muito a pena. Fiquei indignada como a gente é manipulado. É verdade. Eu dei uma lida, assim, eu tô super ansiosa já para começar a ler o capítulo 3, que começa a entrevista com o diabo ali, de fato. E a gente fica mesmo chocado como que a maioria das pessoas, a gente passa a ser alienado por ele. E se você não tem aquela força de vontade para querer mudar, para querer lutar contra isso, ele vai cada vez mais fazendo você ser alienado a ele. É muito forte. E eu falei que dá para vocês assistirem também no YouTube, audiobook. Eu tô colocando essas lives também lá no meu canal do YouTube, tá? Aí ele continua assim: o que o futuro pode guardar para mim na forma de desapontamento por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a esse tipo de conhecimento, que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade, chamada medo. Ele era dominado pelo medo. Quando a gente é dominado pelo medo, lembra que eu li lá no início da live, é a forma que o diabo é obra dele, o medo. Então, se você tem medo, é indícios que ele está ali tentando alienar você de alguma forma. Por isso que você tem que fazer de tudo, lutar para vencer esse medo. Medo, seja do que for, estava no controle. Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e ainda melhor lidar com elas. Se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. E nesse capítulo 2 dá para ver com tanta clareza que como que está queimando no coração dele ajudar outras pessoas e cumprir mesmo o propósito, o chamado de Deus que Deus tem para ele. Aí outro tópico que diz assim: o valor de dar antes de tentar conseguir. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou outra. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu, enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Mas se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito e alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Eu preferiria, sim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver de bem com meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material de que eu precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever esse livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil a outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha, no momento em que eu descobri meu outro eu. Essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais que isso. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas aos seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldo bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que bancos. Essa outra forma de riqueza, do qual eu falo, é mensurável, não somente em termos de paz de espírito e contentamento da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos à oração.
Aí ele fala: quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetos materiais devem ser adquiridos sem planos. O que estou querendo dizer é que o poder que transforma os pensamentos e os desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que de quem está fazendo a oração. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente quando, em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado, adaptado para o atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação do alto esforço. Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo em menor grau pelo medo. Em uma mente dominada totalmente pelo medo, infelizmente, não tem como agir, né? Por isso que a gente tem que lutar cada vez mais para não deixar o medo nos dominar. O medo, eu volto a falar aqui, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo dos problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice, medo da morte, seja qualquer medo. Aí ele tem outro tópico que fala assim: um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Acho que esse meio de orar é melhor do que o antigo. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram os meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza de que já dispunha e não apreciava. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoável bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa, com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo e tanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. Descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu já possuía e por iluminar e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil cada leitor desse livro fazer um inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor. Aí vem mais um tópico. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças, de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente o medo. Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que, por alguma razão, encontram-se naquele cruzamento da dúvida e da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Todos os que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza.
A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, e que a água continua a correr da sua nascente na montanha, que os pássaros e os animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias de alimento, que após um dia de trabalho vem a noite para descansarmos, que após o movimentado verão vem o inverno com calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929, que na verdade somente as mentes dos homens deixavam de funcionar normalmente, e isso porque os homens preencheram suas mentes com o medo. A observação desse simples fato da vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar o seu estado material e financeiro. Mas primeiro ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, desejar vantagens materiais ou espirituais. Mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença. E, por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. E é exatamente neste ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar, simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque por certo será seu. Aí mais um tópico que fala: a fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado, simplesmente desejando conhecer o segredo pela qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada acendesse, toda a conveniência que todas as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido como segredos da natureza. Ele encontrou-se com o fracasso temporário por mais de 10.000 vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza. Até que finalmente ela cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria e, mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior, no campo da física, que qualquer outro homem que já viveu, e isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Ele já tinha ali um relacionamento com Deus. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para o homem ou para a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que o homem ou uma mulher acredita ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão de pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente. Deixa eu só colocar aqui no silencioso. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção do outro eu que tenho tentado descrever é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência.
um modo pela qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para um sexto sentido, por um meio do qual se pode comunicar fontes de poder e informação que ultrapassam e muitos dos nossos 5 sentidos. O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para a sua ajuda. E ele, na verdade, uma estranha força que vamos assumir em um anjo da guarda que pode abrir para você, sempre que quiser, a porta do templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais próxima a que eu já cheguei de algo que possa chamar de milagre. E ele aparece dessa forma, talvez porque eu não entenda exatamente o método de qual princípio funciona. E o último parágrafo para finalizar esse capítulo 2. O que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central primeiro, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem. Que essa inteligência infinita converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como um relacionamento entre si. Tenho esse conhecimento porque eu experimentei. Por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer um inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto as minhas fraquezas conseguem ultrapassar ou eliminar, também para calcular quanto eu fico progredindo, ele tem o progresso. Se é que tivesse algum, fiz durante o ano. E assim finaliza o capítulo 2. Que bacana. E pessoal, a live número 3, o capítulo 3, é de fato aonde que eu queria chegar, que é a estranha entrevista com o diabo. Então, se eu fosse você, não perdia. Ele tem várias perguntas aqui que ele faz para o diabo e você vai ficar incrédulo com a resposta. E você vai ver como que ele age na nossa mente, busca agir, né? Então, por isso que a gente precisa estar fortalecido e não deixar nenhum medo nos paralisar. Não deixar que nenhuma obra dele seja manifesta na nossa vida, né? Então, foi isso. Oi, boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo. Então, é isso, pessoal. Eu estou finalizando a live da leitura do livro Mais Esperto que o Diabo, capítulo 2. E a próxima live será do capítulo 3. Aguardo vocês. Façam um excepcional final de semana. Tchau, tchau.